da remuneração do tempo gasto fora da sala de aula com a aplicação das novas tecnologias. Zé, então o que eu estou vendo é o seguinte, é que vocês, quer dizer, o esforço que vocês fizeram, quer dizer, os professores, primeiro perceber essa situação, né? Quer dizer, não é uma situação que chega, eu imagino o estresse, né? Eu sei do estresse, né? Agora, vocês têm assim, como medir isso? Quer dizer, isso é possível medir? Consegue ter uma ideia? Quanto é? 2 horas, 3 horas, 4 horas? Eu imagino que, quer dizer, na minha atividade parlamentar, quer dizer, são várias horas por dia que a gente acaba tendo. Agora com o Twitter, então. Com o Twitter é uma escravidão completa. É verdade. Blog de não sei quem, blog isso, blog aquilo. Quer dizer, não é? E vocês conseguiram medir, ter uma ideia de como fazer isso? Então, para você ter uma ideia, algumas escolas até incentivam os professores a terem o Twitter, o blog, eles vão tweetando o dia inteiro, os alunos tweetam o dia inteiro e tal. Então, o principal objetivo aí da campanha... Na verdade, eles tweetam tudo, né? Tudo. Quer dizer, na verdade, hoje em dia, tweete pelo menos alguma coisa para o seu professor, né? Talvez. É verdade. E quando eles tweetam para o professor, eles exigem a tweetada de volta, né? Já que a gente está falando em neologismo, tweetar daqui, tweetar de lá. Bom, mas ocorre que essa foi a discussão central. Como remunerar esse trabalho? Um percentual do número de horas-aula não é justo e nem correto, porque há professores que por sua própria característica pessoal ou do seu estabelecimento ou da sua disciplina têm um tempo despendido maior e outros menor. Então a nossa discussão foi no sentido de remunerar o tempo efetivo que o professor gasta naquele trabalho, que é diferente do Celso para o Eliseu, do João para o José. Como essa era uma discussão muito nova, nós percorremos esses 5 meses, né, discutindo com a categoria. Nós tínhamos um blog da campanha, os professores... Vocês iam fazer manuscrito. Verdade. Aí os professores atuaram muito, nos ajudaram bastante, nós tivemos mais de 1.000 inserções dos professores e chegamos à conclusão que naquele momento não era muito simples essa mensuração. Por isso que nós então constituímos comissões intersindicais que ao longo desse ano vão discutir o fato para que haja uma mensuração melhor desse tempo gasto fora da sala de aula. Eu imagino que não seja tão simples, né? Imagino que seja... Quer dizer, eu fico até imaginando, será que agora, se por exemplo, se não tiver estabelecido um parâmetro, bom, são 3, 4 horas, 5 horas por dia, 2, 1, enfim, vai depender de cada escola, de cada... Ou o professor que tenha maior ou menor facilidade. Então, um dos elementos que a gente utilizou... Todos vão achar que, agora como você tem a remuneração, vamos dizer que eu tenho mais facilidade. Como é que vai mensurar isso? Não, ou que você gasta menos tempo do que eu, ou então alguma escola vai achar que você vai passar o tempo todo navegando pela internet e querer cobrar da escola. Tem esse outro lado também. Bom, uma conclusão que nós estamos chegando, já começamos a trabalhar nisso, e nesse segundo semestre esse trabalho será muito mais efetivo, é que a remuneração, a inserção dos materiais dos professores e do relacionamento do professor com o aluno seja feito pelas plataformas de interação. Então, não importa se eu criei o meu blog ou se eu tenho o meu Twitter, etc. Você tem um parâmetro mais definido. O parâmetro é pela plataforma de interação que as escolas têm. E aí pode existir, por exemplo, que essa plataforma esteja liberada para o meu acesso ou esteja bloqueada para o meu acesso. Então, a escola, por exemplo, libera durante um determinado período da semana para que o professor, então, interaja com os alunos. Assim também os alunos têm um tempo pré-estabelecido e determinado para que ele se relacione com o professor. E não que o professor esteja 24 horas à disposição dele. Então, esse tempo que a plataforma... Né? É uma maneira que nós estamos encontrando. Esse tempo em que a plataforma esteja liberada para a minha inserção, para que eu ensine
insira o meu material, para que eu me relacione com os alunos, e o tempo que eu gastar durante esse intervalo, aí sim nós poderíamos discutir a remuneração e a forma de remuneração desse tempo. Essa é uma maneira que nós estamos em contato com os professores e discutindo para chegar a uma conclusão. Porque senão existe o outro lado da moeda. Durante as negociações, os mantenedores colocaram muito essa questão. Bom, então agora o professor cria um blog e ele, por o seu próprio interesse, ele vai querer ser remunerado para criar o próprio blog. Não é bem o caso, mas tá bom. Então eles têm uma razão nesse sentido. Então não é uma questão só do professor ter o seu blog pessoal a seu bel prazer. Não, que ele seja exigido, a interação através de uma plataforma, ou Blackboard, ou Moodle, etc. Bom, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, né? De 1 minuto, que não está contando, né? Não está contando. Esse não está contando. Esse é um intervalo sem remuneração. Mesmo, sem remuneração. E a gente volta daqui a pouco com a Sala de Visitas, hoje com o professor Celso Napolitano, que é presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. Voltando aqui ao nosso programa Sala de Visitas, hoje nós temos o professor Celso Napolitano, que é presidente da Federação dos Professores do Estado de São Paulo. E nós estamos falando de um assunto extremamente interessante, que é essa questão, vou repetir, né? Professor de 30 horas, né? Professor sempre presente, sempre disponível, né? Sempre foi assim. A gente dou aula há muitos anos, né? Sempre os bons professores, não me coloco entre eles, óbvio, mas estou dizendo, os professores sempre são muito envolvidos pela atividade com os alunos, pela emoção, né? Porque é um trabalho que tem a ver muito com a emoção. Quer dizer, se o professor não tem emoção, se não está ligado mesmo, aí fica difícil você gostar da profissão. Para ser professor precisa gostar, né? Para prosperar como professor, passar muitos anos como tal, você precisa gostar, precisa saber gostar de se relacionar com as pessoas, né? Principalmente com jovens, que é uma coisa muito bacana. Tem mais uma doação. É isso mesmo. Uma doação. Acho que é uma espécie de doação, né? E o que está acontecendo hoje é que, como nós estamos conversando aqui, é que a informática, enfim, o Twitter, o site, o blog, quem mais? O Facebook, o Orkut, as plataformas de relacionamento, Moodle, e outras que tais, né, acabam nos envolvendo na vida de uma maneira tal que você não consegue mais respirar. Você acaba sendo demandado demais, né? Não é que eu não imagino que o professor não queira ser demandado pelo aluno. Eu acho que quer ser procurado. Eu acho isso muito bacana, ser procurado, ser buscado, ser, enfim, questionado, né? A melhor coisa é quando o aluno pergunta, né? Tem interesse. Eu acho que isso é o que é demais, que a maior satisfação da gente é essa como professor, né? Mas, por outro lado, cria um problema na vida privada da gente, né? Que da sua, dos professores e tal, que acabam sendo